E é justamente com o Pedro Andrade que a gente vai conversar agora, ao vivo, sobre essa estreia. Pedro, muito bem-vindo aqui no Live. Obrigado, Marcela. Obrigado, Muriel. Obrigado pelo convite e obrigado por ter oferecido tanto espaço para o nosso programa novo. Nosso, porque a gente está aqui na mesma família, o Entre Mundos. Eu estou muito orgulhoso e muito entusiasmado mesmo. Pedro, deixa eu te dizer, eu estava olhando esse trailer agora e a percepção que eu tive, pelo menos, é de que não é só um programa de turismo. A percepção que eu tive, você é jornalista, enfim, parece até um documentário em alguns momentos. É mais ou menos essa ideia que você quer passar? Com certeza. Eu diria que são 10 documentários, né? Porque são 10 episódios diferentes. Há muito tempo eu já tenho uma certa resistência com relação a esse carimbo, esse nome, programa de viagem, né? Porque ele vem com uma bagagem muito pesada. Eu acho que as pessoas esperam dicas dos melhores restaurantes ou onde ficar, e não é o caso nesse programa. Assim, eu sempre digo que viajar é muito mais de ir do ponto A ao ponto B, que viajar é você abrir seus olhos para uma realidade diferente, para novas opiniões, para outras perspectivas. E durante muito tempo eu viajei e senti falta de ir mais a fundo no aspecto humano desses lugares, né? Quem são essas pessoas? Na verdade, destinos são o que são graças a essas pessoas que vivem ali. Então eu tentei buscar isso. Eu quero que as pessoas se apaixonem por essas vozes, por esses personagens, por essas histórias humanas, e se aquilo, por acaso, despertar um interesse em você ir visitar Massachusetts ou ir visitar o estado de Washington, ótimo. Mas esse com certeza não é um programa de turismo, é um programa que demanda viagens. Mas a viagem ela pode ser feita do seu sofá. Esse programa não vem atrelado à necessidade de você comprar uma passagem. Uhum. O foco não é o destino, né? São as pessoas, eu imagino, pelo que você está falando. Agora, eu estava vendo que um dos episódios você vai tratar de uma comunidade que vive no Brooklyn, aí, nos Estados Unidos, Nova York, dos judeus, né, ultra-ortodoxos. Inclusive eu vi uma série sobre isso, a série Nada Ortodoxa, que foi o mais próximo que eu já cheguei dessa realidade, né? E claro que é uma ficção, mas que é muito interessante. Imagina então você que chegou e viu de fato e conversou com as pessoas, com os judeus dessa comunidade. Então é uma visão muito próxima e que dá um olhar de quem é de fora, um brasileiro, e que consegue ter a percepção e o olhar de quem está ali vivendo com aquelas pessoas de verdade, né? Sim. A verdade é que quando a gente está falando dos judeus ultra-ortodoxos, todo mundo é de fora, né? É uma comunidade quase impenetrável. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu consegui tanto acesso, quando eu consegui mergulhar dentro dessa realidade e entrar na casa deles, e entrar no 770, que vem a ser o equivalente ao Vaticano para os judeus ultra-ortodoxos. Eles me acolheram e responderam perguntas que, como jornalista, eu tinha que fazer, e questionei uma série de coisas. Eu acho que se eu aprendi alguma coisa com esse episódio, é que a gente tem que ouvir mais do que a gente tem que falar, é que a gente tem que aprender mais do que a gente tem que ensinar. E quando a gente está falando de uma realidade tão distante da nossa, é muito complicado a gente chegar nesse universo com uma cabeça absolutamente aberta. Eu também assisti a todos esses documentários. Eu confesso que eu estou aqui em Nova York há muitos anos. Em Nova York você esbarra, né, com uma drag queen numa esquina e com uma mulher com uma burca na outra e uma freira na outra, mas essa comunidade é realmente muito fechada. Eles não têm interesse em divulgar o estilo de vida deles. Então a gente chega nessa comunidade já com opiniões pré-formadas, né, já com o nosso histórico dos documentários que a gente viu, mas eu cheguei lá tentando entender um pouco mais. Há coisas com as quais eu concordo, há coisas com as quais eu discordo, mas eu respeito. Né? Respeito a religião e respeito as escolhas deles também. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente compartilhar um jornalismo imparcial. E eu divido as minhas opiniões nesse programa, divido minhas opiniões sobre a indústria da maconha, sobre profissionais do sexo, sobre comunidades indígenas, mas essas são as minhas opiniões.
assim como os outros programas aqui na CNN, eu tenho muito orgulho em dizer que a gente mostra os fatos, a gente pode ter nossas opiniões, mas o telespectador pode construir as próprias opiniões a partir daquele documentário, como o Muriel falou. Agora, Pedro, você, como disse, mora em Nova York há bastante tempo. Como que a pandemia tem mudado esse cenário? Você começou a gravar esse programa justamente nesse cenário de pandemia. Você percebeu alguma mudança nesse sentido desse período de pré-pandemia, quando você morava já há muito tempo, e agora, na hora de gravar mesmo, nesse cenário de pandemia mesmo? Claro, a pandemia é um fenômeno global que não vai deixar de existir mesmo quando ela não for um problema global, né? O que eu quero dizer seria inaceitável eu, como jornalista, simplesmente fingir que a pandemia não aconteceu, ignorar as normas de segurança. Muito pelo contrário, a gente teve muito cuidado eu sou totalmente vacinado, eu fiz 86 testes de Covid, eu tinha uma cautela singular para, enfim, não ir contra tudo aquilo que eu acredito. Há episódios que tocam de maneira mais direta no assunto da pandemia. Por exemplo, um episódio lindo, 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 do qual eu me orgulho, é o episódio sobre os asiáticos aqui nos Estados Unidos. Mas ele podia ser um episódio feito no Brasil, na verdade. E a gente fala sobre como essa retórica, essa narrativa tóxica, cheia de xenofobia, o vírus chinês, a culpa é dos chineses, como isso afetou essa comunidade, né? Houve um aumento de mais de 400% em ataques a membros da comunidade asiática aqui nos Estados Unidos. Como fazer parte dessa comunidade, o que tem que mudar, o que a gente faria diferente. Então, esse episódio, eu não sei se ele seria tão relevante se a gente não estivesse passando por essa situação. Da mesma forma que a gente tem um episódio sobre a comunidade negra aqui nos Estados Unidos, nesse momento de transformações, né, de Black Lives Matter, vidas negras importam, em que a gente vê monumentos sendo destruídos e o Oscar mudando as regras e, enfim, a gente vê uma necessidade de resistência e de incluir mais essa comunidade que merece essa inclusão, mas eu acho que a gente tem que acompanhar as mudanças do mundo. Eu acho que para o programa ser relevante, né, a gente tem que não ter medo de falar dessas coisas. Agora, eu encho a boca para dizer que apesar da gente falar sobre assuntos difíceis, apesar da gente se emocionar e vocês vão ver lágrimas e vão ver conversas difíceis mesmo, indigestas, eu tenho muito orgulho de dizer que esse é um programa leve. O meu humor, ele está ali, ele é muito, eu diria que ele é perfeito para a CNN Soft, porque a gente traz conteúdo de qualidade, a gente traz jornalismo de qualidade, isso soa um pouco pretensioso, mas é a minha opinião, mas a gente também traz leveza. A pessoa não vai terminar o Entre Mundos e vai querer, ir dormir, vai se sentir mais pesada. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas vão terminar o programa com um sorriso no rosto e questionando certas coisas, mas com uma dose necessária de esperança. Eu acho que a gente precisa disso agora. Com certeza, perfeito. Uma forma também de abrir as nossas mentes, né? A gente conversou com Pedro Andrade, jornalista, escritor, apresentador do Entre Mundos, que estreia no próximo domingo, às 10h30 da noite, dia 17 de outubro. Parabéns, sucesso pelo programa. Tô ansiosa, vou assistir, Eu também, viu? estamos todos ansiosos aqui. Parabéns. Obrigado, Marcela. Obrigado, Muriel. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.